Olá, turma, tudo bem? Tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje, nós vamos mostrar algo bem interessante relacionado ao desmame do paciente com síndrome de desconforto respiratório agudo. É muito comum, às vezes, quando o paciente já na fase inicial, precoce da STRA, ficar em modo volume controlado, é muito mais fácil controlar a mecânica, controlar ali a pressão do platô, a driving pressure, a complacência, é muito mais fácil de entender a mecânica do paciente se ele está totalmente passivo ali na ventilação mecânica e tem o expert opinions ali falando sobre para manter o paciente em modo VCV na fase precoce da SARA. Porém, quando o paciente começa a despertar, ou ele está numa fase assim, já saiu da fase aguda, ele vai para um processo de desmame, eles recomendam ali para evitar a sincronia de fluxo, passar o paciente para modo PCV. E o vídeo de hoje é basicamente o seguinte, eu fiz um pequeno questionamento. Será que o PCV ele é mocinho ou ele é vilão nessa fase aí intermediária de desmame do paciente STRA? Então, se você pega aquele paciente lá, o paciente já está legalzinho lá, está bonito na ventilação mecânica, FO2 ali mais baixo, 40%, APP igual a 10, ali uma driving pressure interessante, baixa, uma complacência adequada, balanço ali zerado, negativo, controle infeccioso adequado, estável hemodinamicamente, se não uma intercorrência, se não uma injúria neurológica recente, tudo certinho com o seu paciente, ele vai seguir o processo de desmame, controle de drive respiratório, todo mundo comenta, vamos passar ele para PCV, esse paciente ali vai ser mais tranquilo para ele, evitar a sincronia de fluxo, no modo fluxo livre, no modo pressão controlada. Mas será que esse modo ele é um vilão ou ele é um mocinho? Então, vou compartilhar aqui uma imagem com vocês. Eu tenho certeza que vai ser legal. E você vai pensar de outra forma agora, se você estiver com seu paciente em modo volume controlado. Beleza? Vou colocar aqui. Então, vamos lá. Olha que interessante aqui nessa imagem. Então, eu tenho dois gráficos, dois screen aqui de gráficos, layouts de gráficos, um PCV e um outro VCV. Olha que interessante nessas duas imagens. Aqui na primeira aba, primeira ala esquerda, nós temos o paciente em modo PCV de forma passiva. E aqui na aba também da esquerda, desse outro gráfico, nós temos o modo passivo do paciente em modo VCV de forma passiva. Olha que interessante. No modo VCV, a pressão transpulmonar, basicamente, se o paciente é passivo ali, não tiver outra intercorrência de caixa torácica, basicamente é a driving pressure. Então, é o platô menos a PIP total. Então, ele é configurado aqui nessa imagem por essa diferença da seta vermelha basal e da seta que está na parte da pressão de platô. Então, fluxo constante, onda quadrada, volume constante, está aqui, essa é a driving pressure no modo PCV. No modo VCV. No modo PCV, a mesma coisa aqui, se adicionado uma pausa respiratória, você encontraria o platô, encontraria também a PIP total, subtraria o platô menos a PIP, essa seria a driving pressure. Então, perceba que no modo VCV como PCV, volumes muito parecidos aqui, por sinal, perceba que o volume é muito parecido do modo VCV com PCV, ó, bem semelhante. Perceba que a driving pressure, ou a pressão transpulmonar ali, é basicamente a mesma. Então, o paciente está passivo. A pergunta é, meu paciente começou a ter drive respiratório. Esse drive não está basicamente bem controlado. O modo PCV é mocinho ou vilão? Onde o meu paciente vai gerar uma menor drive transpulmonar? Essa é a pergunta. Se ele ficar em VCV, qual vai ser mais ou menos a drive transpulmonar? Se ele ficar em PCV, qual vai ser a drive transpulmonar? Olha que interessante. A pressão transpulmonar. Se o paciente ficar em PCV, o fluxo ele é livre e o volume também. E a pressão, de certa forma, é limitada. Só que esquece uma coisa, que a pressão, quando o paciente faz esforço, ela é negativa. E a drive transpulmonar é a pressão alveolar menos a pressão pleural. A pressão total é a soma da pressão gerada pelo ventilador mais o esforço do paciente. Então, perceba que a drive, a pressão transpulmonar, é todo esse espaço aqui, ó, da linha superior até embaixo. Então, toda essa distância aqui, ó, é a pressão transpulmonar. O paciente começou a fazer esforço, como a variável de controle não é fluxo e não é volume, é basicamente a pressão ali, limite, né?
Então, esse paciente começa a fazer esforço dentro dessa janela, aumentando a pressão transpulmonar, com risco de fazer VIG, lesão ali induzida pela ventilação mecânica. Na segunda hipótese, se meu paciente começa a fazer esforço vigoroso em modo VCV, será que vai acontecer a mesma coisa? Não vai acontecer a mesma coisa. Por quê? Porque o fluxo é constante e o volume é variável de controle. O que ele faz? O que o ventilador entende? Vamos dizer que o paciente estivesse fazendo ali um pico pressórico ali de 25. Esse é uma pico de 10, basicamente, para ele alcançar o volume que você pré-determinou, tinha 15 de ΔP ali em cima da PIP, gerando um pico ali de 25. Quando o paciente começa a fazer esforço no modo VCV, ele vai meio que distribuir essa pressão, ou seja, se o paciente está fazendo esforço para garantir o mesmo volume corrente, ele vai diminuir a pressão alveolar e redistribuir para a pressão pleural. Isso então pode ser um pouco negativo pela intensidade do esforço. Porém, a pressão transpulmonar ela não amplifica como no modo PCV. Por quê, Mário? Porque ele vai diminuir a pressão alveolar de acordo com o esforço do paciente, para gerar o mesmo volume, já que o volume é variável de controle. Então, ele meio que, olha, já que você está fazendo esforço, uma parte é para você, outra parte é para mim. Dessa forma, a drive, a pressão transpulmonar, se torna menor em VCV do que PCV. Opa, então algo bem interessante. Se eu tenho um paciente ali fazendo um esforço vigoroso, passar ele para fluxo livre sem medir a intensidade do drive, não é correto, porque você vai estar mascarando aquele paciente e ele pode estar fazendo lesão induzida pela ventilação mecânica. Como é que eu conheço, Mário? Aquele paciente que vai estar com uma P-música elevada, aquele paciente que vai estar com delta POC elevado, aquele paciente que vai estar com 9, 10, 11 ml por quilo de volume corrente. Gente, esse paciente não está legal em PCV. Então, tem que mudar a estratégia. Então, eu vou finalizar essa parte aqui do vídeo. Logo em seguida, gente, eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo de um paciente ali que ele estava infectado, ali, ele estava com uma infecção em curso, ele estava no modo PCV e eu fiz as 3 janelas. Eu coloquei em V, em P, em PSV, mostrando que isso estava acontecendo. O paciente estava já com balanço positivo, um segundo curso de infecção ainda em tratamento, com drive respiratório exacerbado no modo pressão controlada. Então, a gente vai falar o que a gente fez com esse paciente para tentar ajustar o drive e seguir com a proposta mais adequada. Beleza? Então, o vídeo vai na sequência. Valeu! Galera, então, esse paciente é o que eu estou comentando aqui no vídeo, foi passado então para modo VCV. Observe que como o volume é variável de controle, o volume não ultrapassa 300 e a pressão é redistribuída entre ventilador e paciente. Quando ele é colocado em modo PCV, perceba os altos volumes correntes, gente, olha, 450, volume elevado, e você pensa, tudo bem, não, mas tem risco de lesão induzida pela ventilação. Observe a terceira curva, pressão-tempo, a grande negativação ali, ó, da curva, então paciente com risco ali de alto esforço. Será que esse paciente está fazendo esforço mesmo, Mário? Vamos colocar ele em PSV agora, vamos calcular P01 em PSV. Colocamos um paciente em PSV, calculamos ali a P01 dele e vamos observar. Coloquei um delta de pressão ali de 15, ó, delta P de 15, e eu vou calcular a P01 desse paciente e deu menos 3,6. O paciente não está legal, gente. Então, esse paciente em PCV não estava legal. Então, nesse momento, o PCV não é o mocinho. Ele é um vilão pelo alto drive respiratório do paciente. Então, muito cuidado, então, em deixar o seu paciente no fluxo livre e não ficar atento à intensidade do drive respiratório. Vou fazer um vídeo agora na sequência falando o que foi feito com esse paciente para melhorar o caso, beleza? Vamos lá, galera, dando continuidade ali ao vídeo anterior, o que foi feito com esse paciente para tentar ali melhorar a intensidade do drive respiratório? Esse paciente precisou então de melhorar a sede da analgesia dele. Percebemos que a P01 estava elevada, ali menos 3,6. Em PCV, a gente percebeu que o drive estava elevado, o volume bastante elevado para ele, se tratando do paciente em STRA com uma complacência mais baixa. Ele estava realmente ali com volume acima do valor ali permitido para ele. Então, um paciente que não estava legal. O que a gente fez então com esse paciente? Checou o paciente, viu que esse paciente estava com infecção em curso, o paciente estava infectado, um paciente que estava com balanço positivo, então ele não tinha condições de desmame, ele não tinha necessidade de ficar
nesse momento. Então, nesse time, nesse modo ventilatório. Então, para controlar o drive, esse paciente estava utilizando, se eu não me engano, cetamina e fentanil. Então, tinha 2 fármacos gerando pseudoanalgesia naquele paciente. Uma das propostas colocada pela equipe foi iniciar benzodiazepínico, midazolam nesse paciente. Só que para esse paciente inibir o drive respiratório numa proporção adequada para não gerar a ventilação, essa ventilação induzida a lesão induzida pela ventilação mecânica, precisa de 10, 15 ml hora de midazolam para manter o paciente com drive adequado. O que foi feito para minimizar então o balanço positivo? Imagina, o paciente está com 10 mais 10 de midazolam, 30 ml hora, fazer mais de meio litro ali, 700 ml, só de sedação ali em 24 horas. Isso é muito ruim para o balanço. Lembrar que balanço acumulado ali, passando do terceiro dia de doença crítica na SDRA, é preditor de mortalidade. Então, não é legal isso para ele. O que a gente percebeu? O que a gente poderia fazer para tentar reduzir a sedação, controlar o drive e não fazer tanto balanço positivo? Iniciamos então um bloqueador neuromuscular em dose baixa, fazendo bloqueio parcial, inibindo parcialmente o drive respiratório ao ponto de deixar uma P01 bem tranquila. Passei então para modo PCV, o volume automaticamente diminuiu, a drive transpulmonar ficou adequada, o drive do paciente também ficou adequado e o balanço foi controlado, porque as drogas foram diminuídas a sua vazão através do controle, iniciando um bloqueio parcial ali, utilizando o bloqueador neuromuscular. Beleza? Então essa foi a nossa sacada para tentar controlar o drive desse paciente e tentar melhorar o que está ao redor daquele paciente. Então não pense só naquele drive, pense no contexto. Então esse vídeo de hoje era algo bem interessante. PCV é vilão ou mocinho? Depende. Ele pode ser mocinho se o drive estiver controlado e ele pode ser um grande vilão se o drive respiratório não estiver controlado. Beleza, gente? Até a próxima. Tchau, tchau.